Torre trazendo as informações do Mengão aqui no Expediente Futebol. Flamengo melhorou o nível do seu jogo nessa vitória contra o Botafogo sábado, ou Zupac? Melhorou, depende do ponto de partida, né? Em relação à eliminação para o Racing, melhorou porque o adversário era mais fraco também, né? E era um jogo onde o Flamengo não teve que se preocupar com o lado defensivo. O Flamengo teve que se preocupar em ocupar o campo do Botafogo, em furar um bloqueio e vencer o jogo. E para essa missão, o Flamengo fez o suficiente para vencer. Não foi uma atuação vistosa, não foi uma atuação, por exemplo, tão boa quanto a contra o Curitiba, que é um time hoje que briga contra a mesma coisa, não pela, mas contra a mesma coisa que o Botafogo, infelizmente para os dois, mas são times de nível parecido. O Flamengo foi melhor contra o Curitiba, mas contra o Botafogo, o Flamengo fez o que precisava fazer. Achei o time ainda um pouco lento na hora de trocar, de circular essa bola mais perto da área do Botafogo, que se postou bem enquanto estava 0-0 para dificultar essa missão do Flamengo. Achei o time um pouco lento nessa execução, mas teve o controle da partida durante o tempo inteiro e construiu, demorou para marcar, mas depois que fez 1-0 também só foi sofrer algum tipo de risco na falta depois da expulsão do Gustavo Henrique, que na minha visão fez bem. Gustavo Henrique fez um jogo seguro e acertou ao fazer a falta e ser expulso, colocar a sua continuidade no jogo a serviço do Flamengo, e naquela falta que o Diego Alves pegou e ponto final. Então acho que para aquele jogo serviu, mas essa atuação contra o Botafogo não me parece suficiente para o Flamengo correr atrás do Atlético Mineiro e do São Paulo na briga pelo título. Agora, como bem disse o Rogério, comprou 8 dias de tranquilidade para treinar, porque se tivesse eventualmente perdido para o Botafogo, esse intervalo até o jogo contra o Santos seria de pressão, resolver problemas e depois se preparar para um jogo tão difícil quanto o da próxima semana. Muito bem. Domingo contra o Santos no Maracanã, 4 da tarde. O Santos não terá o Soteldo, hein, que levou o terceiro cartão amarelo. Edmundo, a galera do Mengão quer saber de você. Com essa bola que tá jogando, chega para disputar o título do Brasileirão? Acho que não, João. Acho que não. Tem que melhorar. Agora, as vitórias dão confiança, né? O gol tá aí, ó, foi uma falha do Botafogo. O Flamengo chegou a criar boas oportunidades, mas está bem longe de ser o malvadão de 2019. Mas foi suficiente para vencer o Botafogo, que mesmo jogando em casa adotou uma postura mais defensiva, saindo no contra-ataque, mas me pareceu o Botafogo com mais vontade, com mais disposição, né, na ocupação de espaço, pelo menos para marcar. Só que a qualidade técnica do Flamengo é muito maior. Você vê o passe do Gerson para o gol do Everton Ribeiro, o lançamento do Arrascaeta para a finalização do Bruno Henrique, mas em condições normais, esse Flamengo contra esse Botafogo, eu não estou nem falando do tamanho dos dois times, estou falando só dos dois elencos. O Flamengo era para vencer com uma certa tranquilidade. Empatou no primeiro turno e ganhou apenas por 1-0. Então precisa melhorar para jogar, por exemplo, contra o Grêmio, para jogar contra o São Paulo, contra o Atlético Mineiro. Né? Claro que o Atlético Mineiro já jogou, mas para jogar na última rodada contra o São Paulo, na sequência, daqui a pouco ali, contra os outros times que estão à frente da tabela, vai precisar melhorar. Né? Pega o Santos aí no meio de um confronto decisivo contra o Grêmio na Libertadores, pode ser que o Santos poupe seus principais jogadores e aí pode ser que o Flamengo ganhe, né, e some mais 3 pontos que o manterá ali na disputa pelo título. Eu tenho um amigo aqui, o Rodrega, eu converso muito com ele, ele fala que na 36ª rodada o Flamengo assume a liderança e é campeão brasileiro. Mas ele é suspeito, pela matemática dele, mas ele é suspeito pelo fanatismo que ele tem pelo Flamengo.
Pois é, rapaz, isso aí aconteceu em 2009, hein? Eu acho que o Rodrega está se lembrando lá de 2009, que convenhamos aliás, em 2009 foi na penúltima rodada, né, do campeonato. Eu não sei não. Valeu, Rodrega, um abraço. O Paulinho está falando aqui, para ser campeão tem que vencer 10 dos 15 jogos que restam. Pois bem, e será que o Diego Alves vai terminar o Campeonato Brasileiro no gol do Flamengo, hein? Matéria do nosso companheiro Cláudio Portela, que está no site da ESPN. Vai lá e confira todos os detalhes. A gente mostra aí, ó. Marcos Braz não desiste e ainda busca renovação com o Diego Alves. Foi acertado um valor com o Diego Alves, mas o departamento financeiro brecou. O presidente Rodolfo Landim disse que com aquele valor não dava para renovar. E o Flamengo fez uma nova proposta ao Diego Alves. E agora o Marcos Braz está fazendo esse meio-campo para que as duas partes fiquem satisfeitas e o goleiro possa renovar, Facincani. Pois é, João, mas eu estou sentindo que após o campeonato, até pelo que o Flamengo não lucrou nesta temporada e poderia ter lucrado, algumas peças vão acabar deixando o elenco para dar uma enxugada no orçamento, para buscar uma nova alternativa de mercado para o próprio Flamengo. Tenho sentido alguns jogadores um pouco desmotivados, desanimados com, inclusive até o que foi a saída do Jorge Jesus e o desfecho que teve nesses últimos 6 meses de um Flamengo eliminado dos principais objetivos, entenda-se Copa do Brasil e Copa Libertadores. E acho que vai passar também muito por essa questão financeira. Então, ou o Diego Alves se enquadra no que pode ser o planejamento financeiro do ano que vem da equipe, e a gente sabe que o Flamengo tem trabalhado muito nesse limite de não ultrapassar o teto, quando dá para pagar, dá, quando não dá, não vai pagar, não vai fazer loucura, ou ele entra nessa linha de raciocínio, ou até logo, hein? Rapaz, vamos aguardar. Esse é um tema que divide bastante a galera. Olha aqui, jogos que restam do Flamengo. Flamengo e Santos domingo, 4 da tarde, Maracanã. Depois, no outro domingo, Flamengo e Bahia no Maracanã. O Flamengo terá 2 jogos seguidos no Maracanã. Aí depois tem um jogo interessante, hein? Dia 26 de dezembro. Um dia após o Natal, o Flamengo jogará contra o Fortaleza, lá no Ceará. O reencontro de Rogério Ceni com o Fortaleza, que está tocando a sua vida bem sem o Rogério. E no dia 6 de janeiro, o Flamengo jogará contra o Fluminense. Depois encara o Ceará também no Maracanã, o Goiás fora. E aí, no dia 20 de janeiro, Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Ou seja, o Flamengo terá a maioria dos confrontos jogando no Maracanã, no Rio de Janeiro. Mas e aí, Jorge Luiz Rodrigues? Tem a decepção da temporada, tem essas contratações aí, Pedro e outros jogadores, o Diego Alves renovar, o grupo tem que mostrar força psicológica, tem toda essa situação para o time continuar nesse único desafio da temporada, que é o Campeonato Brasileiro. Mas é um elenco qualificado, né, João? E com uma vantagem grande nesses próximos 5 jogos. 4 dos próximos 5 jogos do Flamengo serão no Maracanã. É uma vantagem imensa, né? E já começa por esse jogo com o Santos, que é um time que está ali na parte de cima da tabela, que vem fazendo uma campanha muito boa para toda a dificuldade que o Santos enfrentou esse ano, Covid, impeachment de presidente, não poder contratar durante boa parte da temporada, punições da FIFA, 53 milhões de dívidas para pagar em um curto prazo, né? O presidente esteve aqui no expediente, explicou para a gente. Mas veja o grande desafio, eu insisto com isso, o grande desafio do Rogério Ceni é devolver o equilíbrio defensivo do Flamengo. Esse tem sido o grande problema de um Flamengo que já levou 61 gols esse ano. É muita coisa para um time que fez a campanha do ano passado.
com Libertadores, Campeonato Carioca, chegando à final do Mundial, um jogo duríssimo com o Liverpool, campeão brasileiro, é muita coisa, né? O desempenho do Flamengo, para você ter uma ideia, esse jogo contra o Botafogo foi o primeiro jogo depois de 9 partidas em que o Flamengo não levou gol. E nessas 9 partidas anteriores, o Flamengo tinha levado 19 gols. É muita coisa. Esse desempenho defensivo, esse desequilíbrio defensivo do Flamengo pode pôr a perder o trabalho do Rogério Ceni. A expulsão do Gustavo Henrique, eu concordo com o Zupac, foi necessária fora da área, mas um erro que não foi do Gustavo Henrique. O erro de marcação foi do William Arão. Ele falhou, o William Arão. Os torcedores ficaram culpando, Gustavo Henrique, perna de pau, ajudou o Flamengo, vai desfalcar, agora volta. Mas naquele momento ali ele foi decisivo, sabe? E o erro não foi dele naquela jogada, foi do Arão. Então esse desequilíbrio defensivo do Flamengo é que precisa, é a chave para a recuperação ou não do Flamengo. Se conserta isso com o elenco que tem, a qualidade do elenco, o Flamengo nunca deixa de ser favorito no Campeonato Brasileiro, até pela distância que tem do líder São Paulo. Perfeitamente, é isso aí. A grande expectativa é essa. O que será que vai acontecer com o Flamengo no restante do Campeonato Brasileiro? O jogo que